Fala, meu povo do canal Ciro Cortes, galera engajada aí no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo. Boa noite, ministro. Fazer referência ao último cargo que o senhor ocupou. Então, aproveitando, o senhor recolocando sua pré-candidatura de uma forma clara, como havia antes da PEC dos precatórios, eu vou pegar o gancho dessa pesquisa que foi divulgada hoje pela Genial e pela Quest, que menciona ali, entre várias outras cenários e situações que ela verifica, ela aponta ali, pergunta aos eleitores quem eles preferem que vença as eleições do ano que vem. Há também uma vantagem do ex-presidente Lula, mas há ali em segundo lugar nem Bolsonaro nem Lula e depois vem o presidente Jair Bolsonaro. Esse nem Bolsonaro nem Lula tem 25%. Minha pergunta ao senhor é: qual é o discurso que tem que ser feito para convencer esse eleitor nem Bolsonaro nem Lula, e como convencer, como distinguir esse discurso em meio a tantos vários discursos de vários pré-candidatos que estão colocados, que tentam enfrentar essa polarização entre Bolsonaro e Lula no atual momento que a gente vê de muita dificuldade justamente de composição e de se buscar convergências tanto dentro dos partidos quanto nesses partidos que não estão nem apoiando Bolsonaro, nem apoiando o ex-presidente Lula. Boa noite, Yuri. Pesquisa, Yuri, no Brasil especialmente, é o retrato de um momento. E a vida não é retrato, a vida é filme. Então haverá várias fotografias que vão ser alteradas aí com o longo do tempo. Se você olhar 4, 5 meses atrás, quem estava no lugar aí era o Luciano Huck, já não está mais, o Moro entra, sai, enfim, e a gente precisa ter muita paciência e entender e pedir a Deus que ilumine a nossa palavra, que o que está em disputa não é um jogo de Chico contra Manel ou Maria. O Brasil está vivendo a pior crise do ponto de vista social e econômico, a soma de desemprego aberto, de pessoas que desistiram de procurar emprego, com pessoas que estão se virando, pagando 60, 70 horas semanais para ganhar menos de R$ 2.000 na mais selvagem informalidade, com a violência que já aproxima de 60 mil homicídios em apenas 12 meses. Por onde você olhar, a fuga de capitais no Brasil, uma das maiores inflações do planeta Terra, uma estagnação econômica já palavrada para o ano que vem, a inflação de volta de forma pesada no custo de vida popular, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação que influencia as passagens aéreas. Enfim, é uma tragédia. E nós não podemos deixar que essas eleições sejam um jogo de Chico contra Manuel, assentados nos ódios e paixões superficiais como Lula e o Bolsonaro preferem. Porque nenhum deles resiste àquilo que precisa ser discutido. O que é que precisa ser discutido? O que deu causa a isso? E sejamos honestos, essa crise não nasceu com Bolsonaro. Bolsonaro está agravando profundamente essa crise, nasceu pela mistura explosiva de corrupção generalizada com a maior crise econômica da história brasileira, produzidas pelo Lula e pelo PT no governo brasileiro. O Bolsonaro é produto disso, um produto equivocado, mas foi fruto do ódio, da revolta, da frustração do nosso povo. E agora o Bolsonaro desmoralizado, eles querem que nós esqueçamos tudo. Ora, a solução para a tragédia do presente não pode ser uma volta ao passado. Qual é a solução para isso? Paciência, humildade, fé na inteligência do povo, deixar o tempo amadurecer as coisas, e é isso que eu vou me dedicar com toda a serenidade, com todo o entusiasmo e com a minha experiência, ex-governador, ex-ministro da Fazenda, ex-prefeito de uma capital, porque não é possível, não é que a gente vá agora sair dessa crise devolvendo o poder a estagiários completamente incapazes, como é o caso do Moro, que acabou de se filiar ontem. Vamos agora à pergunta de Thaís Arbex. Thaís. Ministro, boa noite. Vou pegar esse gancho da filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos e também o que o senhor disse sobre a corrupção. Qual que é a minha pergunta? Na sua avaliação, a possível candidatura de Sérgio Moro à presidência da República pode atrapalhar mais a candidatura do senhor ou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu não acho que ele atrapalhe ninguém, não, porque o Sérgio Moro, todo mundo vai ver, o Sérgio Moro, ele quer usar a nação brasileira, no momento da sua pior crise, como uma espécie de psiquiatra para resolver a sua brutal crise de identidade. Como o juiz, disfarçado de juiz, fazia política. Condena um político, depois vai para o governo do outro político que se elege, porque o outro político que ele condenou e tirou os direitos não fazia. Depois é um cara que foi declarado suspeito pela Suprema Corte Brasileira. Eu avisei muitas vezes, desde 2015, que a tragédia da condução das coisas ia premiar com a impunidade aquelas graves questões de corrupção que aconteceram de verdade no governo do Lula e do PT. Não deu outra.
o Sérgio Moro, como político, destruiu os processos da ânsia de aparecer e isso ficou claro. Agora caiu a máscara. Ele agora, disfarçado de político, quer resolver a sua contradição. Vamos enfrentar o debate, vamos discutir o debate. Agora, nunca foi, né, no caso brasileiro, um cara como o Sérgio Moro capaz de entender o Brasil. Essa é a grande questão. Qual é a experiência desse senhor? Ele sabe a geografia brasileira? Qual é a patavina que ele entende da nossa economia? Que vivência ele tem do drama social brasileiro? Que especulação ele tem? Nunca administrou um pé de bodega dos pequenos? Enfim, quer resolver, usando o povo brasileiro como psiquiatra, não é, a sua crise de identidade de político, de juiz político. Do Rio de Janeiro vem a pergunta de Leandro Rezende agora. Leandro? Ministro, obrigado por estar conversando com a gente. Se a candidatura de Sérgio Moro não atrapalha ninguém, o senhor entende que hoje o seu grande adversário nas eleições é o ex-presidente Lula e mais, né? Existe possibilidade do PDT e do PT caminharem juntos em pleitos estaduais? Eu sei que aqui no Rio de Janeiro tem uma conversa nesse sentido. Como é que o senhor avalia isso? Sempre foi assim na vida brasileira. Nós somos uma ultrafederação, temos 32 partidos com representação na Câmara Federal e quem tem a experiência que eu tenho não pode se assustar com isso. Claro que o processo nacional acaba empolgando, mas a lógica local acaba permitindo que haja esse tipo de contradição aparente na cabeça das pessoas, mas sempre foi assim. Jamais foi diferente em nenhuma das eleições brasileiras, nem lá atrás, nem mais recentemente com a redemocratização do país. O que é preciso, entretanto, ter clareza não é que atrapalha ou não atrapalha, é o que nós vamos discutir. Se vocês bem repararem, eu falo ao espectador, ao telespectador da nossa CNN, a quem eu agradeço a oportunidade, não é? Se nós repararmos o seguinte, veja, o Bolsonaro está se filiando no partido do Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto foi preso no Mensalão, anda com uma tornozeleira eletrônica. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o Roberto Jefferson, que está preso, fez a defesa do Collor na sessão do impeachment e deu causa à origem do escândalo do Mensalão como o prestigiado quadro do governo do Lula. E aparece como grande defensor do Bolsonaro. Ora, pelo amor de Deus, será possível que o Brasil não vai ver nunca que o nosso problema não é Chico, Manuel ou Maria, o meu inimigo não é o Lula, o meu inimigo não é o Bolsonaro, o meu inimigo é o modelo econômico que permitiu que o Brasil passasse 10 anos seguidos sem crescer 1% sequer. O país que mais destruiu indústria no planeta Terra, historicamente. Esse é o modelo econômico e o modelo de governança política, que trouxe a corrupção, a fisiologia, o clientelismo. Vejam, o Supremo Tribunal Federal é possível que esteja salvando o Brasil de um dos maiores escândalos que eu já vi acontecer e desta feita à luz do dia. Com o Lula era um mensalão, com as mesmas pessoas. Agora o Bolsonaro está fazendo a tal emenda do relator, que é o orçamento secreto, com as mesmas pessoas. Ô, irmão brasileiro, acorda, pelo amor de Deus. O Brasil precisa mudar. E é isso que eu estou pedindo a Deus, que ilumine a minha palavra para tocar o coração do povo brasileiro. O diretor agora do CNN Brasil Business, Fernando Nacagal, tem uma pergunta. Obrigado, Márcio. Ministro, eu queria ouvir o senhor sobre dois dos temas que geram mais discussão hoje na economia. Primeiro, queria ouvir qual seria a âncora fiscal no eventual governo do senhor. O teto de gastos já era, segundo os economistas, então queria entender o que o senhor propõe nessa área. E sobre preço de combustíveis, este é um problema gigantesco hoje que a sociedade toda enfrenta com o impacto na inflação. Qual é a política que a Petrobras deveria adotar? A empresa tem um lucro muito grande, o senhor concorda com o presidente Bolsonaro? Olha, Márcio, veja, isso daí devia ser o questionário aplicado a todos os candidatos, para dizer aquilo que eu estou tentando dizer. Se você perguntar a todos os candidatos, eles vão dizer eu sou a favor do teto de gastos, ou vão ficar enrolando, como o Lula faz, ou sou a favor da política de preço da Petrobras, ou ficar enrolando, como o Lula faz. Eu sou contra os dois, eu sou o único. Mas não é porque eu não vejo os valores envolvidos. Eu sou um homem muito vivido, eu administrei a economia brasileira. Fui ministro da Fazenda, o país cresceu, eu fui governador, eu fui prefeito, eu fui ministro da Fazenda, repito, nunca tive um dia de déficit na minha história. Um sequer dia de déficit na minha história. Então, veja, no meu projeto, e só eu tenho isso, está num livro que eu peço permissão a vocês, tive agora a honra e o privilégio, né, foi indicado ao Prêmio Jabuti, né, um livro de economia política, em que eu falo claramente como vou alcançar o equilíbrio fiscal. Só que eu vou avançar em cima do tabu. Em linha com as melhores práticas internacionais, eu vou tornar o sistema tributário brasileiro mais progressivo.
Ou seja, a alíquota de imposto de renda será mais progressiva, menos para quem ganha menos, mais para quem ganha mais. Haverá uma tributação sobre patrimônio de 0,5% a 1,5% nos patrimônios acima de 20 milhões de reais. Haverá um corte de 20% nas renúncias fiscais, só para ter clareza aqui, e um punhado de outras coisas. Por exemplo, deixa eu dizer para você, meu irmão, para você ver como o debate brasileiro é cretino depois do Lula ter governado o Brasil por 4 mandatos. Veja bem, o imposto territorial rural dos latifúndios, todo o Brasil, juntos e minifúndios, todo o latifúndio e o minifúndio juntos, recolhe por ano no Brasil, imposto territorial rural, menos do que o IPTU de São Paulo arrecada por mês. Está direito isso? Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrei quando era ministro da Fazenda. Qual é a razão do Lula não ter cobrado esse imposto? A não ser a rendição aos barões que dão as cartas no Brasil, que vão tentar desesperadamente inventar qualquer um que não seja eu, porque eu estou dizendo só em linha com as melhores práticas internacionais. Portanto, aqui estão, nos números que eu lhe dei rapidamente, mais do que o dobro do déficit primário que nós temos. Então, com essas 4, 5 providências que estão escritas, eu supero o déficit primário. Se o Congresso me der entre a eleição e a posse, ainda no Congresso anterior, eu supero no primeiro ano o déficit primário. Ou, se não der, vou superar no segundo ano, porque a reforma será proposta nos 6 primeiros meses. Política de preço da Petrobras. Ela foi criada por uma razão, como todas as estatais que dominam 80% do petróleo no mundo. 80% do petróleo do mundo é dominado por estatais. E os 20% que não são controlados por estatais são por megacorporações nacionais de nações poderosíssimas, América do Norte e Inglaterra, para ficar nas 2 mais importantes, em que elas trabalham em absoluta sintonia com seus governos. Ou seja, nenhuma nação delega a potências estrangeiras, ao capital estrangeiro, muito menos ao capital privado internacional, o controle da sua política energética. Isso significa o quê? Que a Petrobras tem que cobrar do povo brasileiro os custos de produção em real, porque ela fatura em real, ela explora em real, ela paga o salário dos petroleiros em real e ela cobra do taxista e do motorista de ônibus e do motorista de aplicativo e do caminhoneiro em real. Qual é a razão dela dolarizar os preços no Brasil? Ora, o Bolsonaro toma posse a 3,70 o câmbio e hoje está a 5,50, 5,60. Por que o povo brasileiro tem que pagar no combustível esse galope que quase duplica a taxa de câmbio? Se o petróleo brasileiro, com imposto e tudo, custa 18 a 20 dólares para extrair, por que razão eu vou cobrar o preço de oportunidade internacional? A não ser para fazer aquilo que ela está fazendo. Distribuir criminosamente, de forma antecipada, 32 bilhões de reais só no trimestre, já são 73 bilhões de reais de lucro. Esse lucro, meu irmão, é 3.500% acima do lucro razoável no passado. Percebe? Isso distribuído para acionistas privados que não tem nenhuma razão para isso. Agora, não vou fazer isso de forma atropelada. Eu vou anunciar um fato relevante, assumindo o governo, esse fato relevante será publicado nos jornais, que o Conselho de Administração se reunirá para formular uma política de preço que vai revogar o PPI, a política de paridade em preços internacionais. E no mesmo lado, nos jornais, estará um outro edital anunciando, para prevenir a queda e o prejuízo dos acionistas minoritários, que o governo brasileiro, via BNDES-Par ou via diretamente pelo Tesouro, ou parte um, parte o outro, entrará comprando as ações da Petrobras até o limite de 60% do seu capital. Ministro, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Eu acho que é a Thaís Arbex que tem mais uma pergunta. Certo, Thaís? É isso, ministro. O senhor abriu essa entrevista falando que voltou com a sua pré-candidatura. Eu queria saber o que poderia fazer o senhor desistir ou suspender novamente a pré-candidatura. Olhando hoje o cenário das pesquisas, o senhor disse que são retratos, não filme. A gente vê o senhor numa posição abaixo. Essa não decolagem poderia fazer o senhor desistir? Em nenhuma hipótese. Eu confio no povo brasileiro, sou um velho ganhador de eleições e não estou nessa luta, Thaís, porque é fácil. Eu estou nessa luta porque é difícil e necessário. Só eu estou falando aquilo que precisa ser falado, só eu confronto esse grande pacto, né, dos endinheirados brasileiros que estão espoliando o nosso povo, que está passando fome numa conta insuportável no país que mais produz comida no mundo. Portanto, é um dever moral. Eu não desisti da minha pré-candidatura, eu suspendi como ato de luta.
porque eu não posso tomar a bola nas costas, eu não posso dar um passo forte na direção de combater o inimigo se ao meu lado ou atrás de mim os meus companheiros não entendem o tamanho da gravidade da nossa missão. Felizmente, eles todos deram um generoso gesto e eu estou mais fortalecido do que nunca e quero publicamente agradecer à bancada federal do meu partido, que entendeu a necessidade de reavaliar por sua própria consciência, e ao presidente Carlos Lupe, que tem me dado toda a segurança. Portanto, eu daqui só saio pela mão generosa do povo brasileiro.